Gênesis capítulo 37, versículo 1 e o versículo 2. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai. Aleluia. E quando lemos esta palavra, meus irmãos, que também tem a ver e se refere às gerações, e como o tema central do congresso da mocidade somos, vamos repetir comigo, somos a geração de Deus. Somos a geração de Deus. Diga para quem está do seu lado: somos a geração de Deus. Diga para quem está do seu lado: tu és a geração de Deus. A geração de Deus. E como estamos pensando nisto, isso me chamou muito a atenção. O capítulo 37 do livro do Gênesis se propõe logo de imediato, quando você lê em uma leitura simples, de que quando eu me proponho, por exemplo, a falar da geração de Abraão, logo em seguida virá o nome de Isaac, e logo depois virá o nome de Jacó, e logo em seguida virá o nome dos 12 patriarcas, filhos de Jacó. Se eu me propor a falar sobre a geração de Isaac, é lógico que de igual modo, logo em seguida, qual o nome que vai seguir após a geração de Isaac? Vai vir Jacó, e depois de Jacó, as 12 famílias, ou os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Mas quando lemos esse texto, parece que tudo cai por terra, porque quando a Bíblia aqui se propõe a falar da geração de Jacó, não aparece o nome de Rubens, não aparece o nome de Judá, não aparece o nome das outras tribos e dos outros filhos de Jacó, mas em seguida começa a contar a história de José, o filho mais novo, o filho menor, o filho que não era nem sequer o primogênito daquela família. E isso me chama a atenção, e acredito que chamou agora a atenção e a curiosidade de todos nós que estamos aqui, porque é uma verdade isso que eu estou falando. Como é que eu vou me propor a falar das gerações de alguém e começo a contar a história da vida de uma pessoa? A palavra geração aí, ela vem de uma raiz, ou de uma palavra hebraica que se chama toledote. Essa palavra hebraica que define gerações, ela tem um sentido de descendência, mas também ela pode ser traduzida por continuidade, e também pode ser traduzida por história. Se você tem uma Bíblia aí atualizada e lê esse texto aqui, você não encontra a palavra geração. Na Bíblia atualizada está escrito: e esta é a história de Jacó. E aí tem outro, novamente voltamos ao mesmo problema, porque se eu digo eu vou contar a história de Jacó e conto a história de José, parece que não coaduna muito. Toda a história de Jacó reflete-se na vida de José. Tudo que aconteceu a José não é outra coisa senão uma réplica de tudo que aconteceu a Jacó. Mas é que a Bíblia é um celeiro, é uma fonte, é algo profundo, são pérolas preciosas. A lei de Deus é tremenda, é maravilhosa, é sublime. Deus quer falar comigo aqui nesta noite. O Espírito Santo quer se dirigir a mim aqui nesta noite, a nós. O Espírito de Deus quer falar conosco. Jacó não estava procurando a descendência biológica dele, porque Deus também não leva nem isso muito em conta. A preocupação de Deus não estava na genealogia biológica de Jacó. Jacó se preocupava com a identidade dos seus filhos em relação a Deus. E ele procurava em Rubens, procurava em Judá, procurava em Zebulon, procurava em Isacar, procurava em seus filhos, e não havia referências nenhuma a respeito de Deus. Versículo 2 que a gente leu diz que José trazia má fama deles ao seu pai. Eles eram descendência biológica, mas não eram descendência da promessa de Deus nesse aspecto. E eu me imagino Jacó um dia olhando para os seus filhos, imaginando e pensando a promessa de Deus que passou por Isaac, que passou por Abraão, que chegou até mim. A quem? Para quem? De que forma? Jacó procurava sinais de Deus na vida de algum dos seus filhos, procurava sinais da presença de Deus entre eles. Aleluia. Até que um dia, um dos moços, um dos filhos, disse: meu pai, eu tive um sonho. Um sonho?
tive um sonho. Que sonho foi esse que sonhaste? Eu sonhei que 11 estrelas, o sol e a lua, se inclinavam ante mim. Alguma coisa chamou a atenção de Jacó. Jacó começou a observar alguma coisa diferente em José. Eu sonhei outro sonho. Outro não é possível. Outro sonho. 12 molhos que se inclinavam ante os meus molhos. Aleluia. Tu sonhaste outro sonho? Sonhei. Jacó foi lá atrás, na sua história, e começou a ver certas coisas. Jacó começou a se lembrar que ele também era sonhador. Leia a Bíblia, você vai ver, Jacó também era sonhador de Deus. Tanto é que o texto é esse, o versículo 5, veja como diz o versículo 5, repita comigo: sonhou também. Aí o texto está falando de José. Então esse também aí está se aplicando a Jacó. E José sonhou também. Sonhou também. Sonhou também como? Igual ao pai, a Jacó. Ele sonhou porque Jacó também era sonhador. No capítulo 28 do Gênesis, versículo 12: e partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Repita comigo: e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava no céu. Jacó queria encontrar a descendência espiritual na sua família, nos seus filhos, e não encontrava. Rubens era profano, aleluia, desobediente. Judá era incrédulo. Mas tinha um sonhador no meio daquela família. Tinha um sonhador no meio daquela família. Tinha um sonhador, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Aleluia. Haviam similaridades em José que reportavam para a vida de Jacó, que apontavam para Jacó. Se você observar lendo a Bíblia, você vai ver que Jacó era o filho menor de Isaac. Ele era o filho menor de Isaac. Semelhantemente, José também é um dos filhos menores de Jacó. Jacó se torna o primogênito de Isaac, após toda aquela trama que você já conhece da história da primogenitura. Ele se torna o primogênito. De igual modo, José também foi o primogênito, ou ganhou a primogenitura na tribo, ou entre as tribos de Israel. Você abre a sua Bíblia aí, na primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 5, versículo 1, diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Repita comigo: porém, a primogenitura foi de José. José também foi o primogênito, ou ganhou a primogenitura. Ser primogênito é biológico, primogenitura é direitos. José ganhou a primogenitura. Diz também que Jacó foi peregrino e fugitivo em uma terra estranha. Do mesmo modo, José também foi peregrino em uma terra estranha, na terra do Egito. Jacó conhece a ira do seu irmão Esaú contra ele. José conhece a ira dos seus irmãos também contra ele. Jacó sofre o engano do seu tio em terra estranha. José sofre as calúnias e prisões dentro do Egito. Jacó prospera na terra da sua peregrinação. José também é levado ao trono do Egito e prospera naquele lugar. Jacó retorna para abençoar os seus irmãos. José cresce e abençoa todos os seus irmãos no Egito. Jacó reata a comunhão com Esaú. José reata a comunhão com todos os seus irmãos. Jacó é sepultado na terra da promessa. José diz: leva meus ossos para a terra do meu pai e me enterra no sepulcro dele. Jacó, no capítulo 32 do Gênesis, versículo 24, diz a Bíblia: e lutou com um varão. Em Gênesis 37:15 diz a Bíblia: e José perdido encontrou-lhe um varão. Quanta similaridade, ou não é? Jacó, quando começa a olhar para José, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época, um tempo tão difícil, tão terrível, mas ainda nos alegramos, porque essa geração aqui
que estamos falando, aleluia, a geração de Deus não pode ser de Deus se não for primeiro geração daqueles que são referência na terra. Deus estava aí sentado há muitos anos e um pregador pregou aqui, e quando ele estava pregando eu disse: Deus, dê-me um pregador como este homem. Eu quero ser pregador, Senhor, como este homem está pregando. Ainda tem José nesta terra, ainda tem Josés, ainda tem José nesta terra, ainda tem pessoas neste mundo que quando jovens que estão aqui, irmãos que estão aqui, que quando escutam o testemunho dos nossos patriarcas, dos nossos pais que estão aqui contando o seu sofrimento, a sua história, os seus momentos com Deus, e ele começa a dizer: eu também tive um encontro semelhante. Por quê? Deus falou comigo assim. Aí alguém diz: mas Deus falou comigo do mesmo jeito. Tu és a geração espiritual de Deus. Chamada de Deus, sendo chamada de Deus para a missão, sendo chamada de Deus para pregar, sendo chamada de Deus. Senta na mesa dos escarnecedores. Não posso, eu estou me preparando, porque Deus disse que tem algo para fazer comigo. Tem sonhadores de Deus aqui nesta manhã, nesta noite. Tem sonhadores de Deus aqui. Levanta a tua mão comigo. Deus vai cumprir o teu sonho. Deus vai cumprir o teu sonho, José. Prepara o teu coração, porque está chegando o tempo da geração de Deus ser levantada.